Opa, amigos, tudo bem? Hoje, dia 14 de setembro de 2020, é um dia muito especial para mim, porque faz um ano que foi transmitida a minha participação no programa Quem Quer Ser Milionário, do Caldeirão do Hulk. Eu estava em São Paulo nesse dia, né? Eu tinha acabado de participar do congresso da Sociedade Astronômica Brasileira e, enfim, eu estava para sair de São Paulo para ir para casa, né? E só que poucos sabem, né? O programa é gravado e então logo depois do programa eu embarquei, né, para Natal e aí enfim, o meu Instagram, eu nem tinha Instagram quando eu gravei esse programa, certo? E aí eu divulguei o meu Twitter, né? Só que na verdade o pessoal encontrou foi meu Instagram e foi lá me seguir e aí eu tirei foto chegando em casa do avião, né, de São Paulo, aí o pessoal achando que era do Rio de Janeiro que eu tava vindo, enfim, esse programa é gravado, tá? Enfim, faz um ano que eu tava lá e foi incrível, foi uma das experiências mais insanas que eu já tive na minha vida e de lá pra cá trouxe muitas mudanças muito loucas na minha vida, assim. E eu sou muito grato por poder ter participado desse jogo e foi muito, muito legal também. Eu amei e foi muito importante também, por exemplo, para o AstroTube, canal que eu faço parte. E também, não sei se vocês estão vendo essas camisetas aqui, vocês vão ver que eu estava usando um casaco parecido até com essa camiseta, né? E, enfim, muitas pessoas demonstraram interesse naquele casaco que eu estava usando e eu, como já fazia vídeos de divulgação científica há um tempo, eu já usava camisetas assim, né, vindas da China, de má qualidade, mas com espírito, né, e as pessoas se interessavam, mas enfim, depois que eu ganhei toda aquela notoriedade, foi um impulso que eu precisava para criar uma loja de camisetas como essa, né, não sei se está dando para ver legal, essa aqui é da Nebulosa Carina. Né, e eu, com esse apelo de divulgador científico, faço uma cartinha explicando sobre o que tiver estampado na camiseta. Né? Essa loja é a Vestiverso, vestiverso.com.br, que está com promoções incríveis lá na Shopee. Uma camiseta dessa, gente, eu não me preparei aqui para fazer esse vídeo, mas são tipo assim, parcela em 6 vezes sem juros, frete grátis. E assim, as parcelas saem por menos de R$10, mano. É uma coisa assim, um preço super de boa, tá bom? Então vai estar tudo aí na descrição, tá? Esse vídeo aqui eu tô improvisando porque hoje é um dia muito especial. Eu tô gravando agora na madrugada do dia 13 pro dia 14, certo? Cheio de coisa para fazer. Mas enfim, o que eu vou trazer hoje para vocês é o seguinte: eu vou assistir o programa depois de muito tempo. Faz um bom tempo que eu não assisto esse programa. Assisti outras vezes, claro, né? E eu vou assistir com vocês. Esse vídeo vai ser reagindo a eu mesmo no Quem Quer Ser o Milionário, certo? E aí, à medida que for passando coisas assim, que eu lembre de alguma coisa, do que aconteceu na hora, aí eu vou contando para vocês os bastidores, certo? Então é isso. Vamos lá? Vou dar play aqui e... Oh! Eu amo essa musiquinha, gente. Eu lembro muito bem do filme, eu adorava o filme, vi várias vezes, né? Estamos de volta em Estúdios Globo, variamos de estúdio, como você pode perceber, a roupa é a mesma, o cabelo continua ficando branco, o nariz não diminui, mas o estúdio mudou. Gente, eu nem achei o nariz dele muito grande, viu? Sendo bem sincero. Tem muitas coisas que eu queria ter dito nesse programa, mas a insanidade... Vou até falar o seguinte, o poder X... É tudo muito improvisado, assim, nervosismo, enfim. Deixei de dizer várias coisas que eu queria ter dito. Roupa pra lavar? Dá um X nela, é bom, é do bem, é IP, que oferece o desafio do Quem Quer Ser o Milionário, e enquanto eu não fizer a pergunta do milhão, eu não vou desistir. Ele vem do Rio Grande do Norte, ele vem de Natal, 20 anos. Bem-vindo ao desafio do Quem Quer Ser o Milionário, Pedro Pinheiro, pode entrar. Doideira! Tá aqui. Sou muito doido. Já tô me sentindo no Jamal, é o personagem do filme do Quem Quer Ser o Milionário. Tô tranquilo. Entrou animado, hein, Pedro? Tranquilo. Calma, respira. Mais ou menos, na medida do possível. Você é da capital mesmo? Você é de Natal? Natal, Rio Grande do Norte. Minha cidade natal é Natal, a cidade que eu cresci é Natal e a cidade que eu moro é Natal. Eu adoro a sua cidade, Natal. Obrigado.
Venta, né? Venta muito. Mas eu... Se você é de Natal, ou do Nordeste, você percebeu que eu poderia ter feito uma piada aí. Ele falou, venta, né? Se você é nordestino, você sabe que venta, além de ventar, também é substantivo para nariz. Poderia ter feito a piada com as ventas dele, mas não fiz. Eu gosto muito de Natal, já gravei muito em Natal, sempre recebido com muito carinho, eu acho bonito as dunas, aquele litoral todo, adoro a cidade, gosto mesmo. Quem veio com você hoje? Meu pai, Antônio. Seu Antônio, tudo bem? Muito boa tarde, Luciano. É uma alegria, um prazer estar com vocês. Um prazer desse menino aí? Ela é maravilhoso. Já tá com o olho brilhando, meu velho. Muito bom aluno, muito esforçado, estudioso, um rapaz extraordinário. Inteligente? Muito esforçado. O mérito dele, ele luta muito pelo que ele quer. Ok. Valeu pela propaganda, pai. A ser feita, finalmente eu formular a pergunta do milhão? Eu espero que sim. Ele se preparou, lutou, tem seus méritos e eu espero que ele seja muito feliz. Deus ilumine o coração dele. Amém, seu Antônio. Vamos em frente? Bora. Boa sorte, Pedro. Bom, vou lhe explicar, Pedro, como é que funciona, o que separa você do prêmio máximo de R$1 milhão. São apenas 15 perguntas. Se você responder corretamente até a pergunta de número 5, você já tão garante insano a minha emoção R$1 nessa hora, se até que eu não sei nem como descrever. Meu coração garantido de R$50 mil. estava totalmente à flor da pele, os nervos, assim. Para Natal. Principalmente na hora que eu acertei a pergunta do Darwin. Ali foi loucura. A primeira, você pode ouvir a opinião da família do Caldeirão, incluso o seu pai, seu Antônio. Na segunda, você pode apagar 2 das E apesar do programa ser gravado, quase tudo é feito na hora. Tipo, essa edição aí que vocês estão vendo é feito na hora mesmo. Os caras estão fazendo lá. Porque tem uma TVzinha que aparece os programas na hora, né? E os caras estão colocando essas coisinhas na hora. É muito doido. São muitas pessoas envolvidas numa posição dessa. Agora na pandemia não tá bem assim, né? Pedro, boa sorte, valendo R$500. Pergunta de número 1 na tela. O nome do procedimento que pode ser utilizado para derreter chocolate é A. Banho-maria. B. Olha a minha cara. Gente, porque vocês têm que entender, eu sabia que as 5 primeiras perguntas são fáceis. É fácil de você perceber isso, sim. É muito difícil, nas 5 primeiras perguntas, cair uma pergunta com pegadinha. Na verdade, não cai pergunta com pegadinha nas 5 primeiras, mas nunca... É muito difícil uma pergunta difícil. Às vezes cai. Tipo assim, às vezes cai um que você não lembra, mas enfim. Mas eu achei que derreter chocolate teria um nome específico. Na verdade, até tem, se eu não me engano. Me disseram isso. Mas enfim, aí depois que eu vi que era banho-maria, banho-Tereza, banho-Renata... Aí eu relaxei, mas olha minha cara, tá vendo? Eu tô preocupado, eu tô louco, meu Deus, já vou me lascar assim. Banho Tereza, C. Aí depois eu abro o sorriso. D. Banho Renata. Letra A, banho-maria. Você nunca cozinhou nada em banho Renata? Em banho Tereza? Por sua conta e risco, resposta final? A, banho-maria. A, banho-maria, a resposta está... Certa resposta, eu adoro as respostas. É engraçado até me assistir assim, por mais que eu lembre que eu tava lá, é meio estranha a sensação assim, boa sabe? Sorte. Parece que eu não tava lá, parece que não sou eu. É muito estranho. Mas eu sei que sou eu lembro de estar lá. O bíblico recebeu orientação divina para construir uma arca que resistisse a um dilúvio? A. Enhoque. Enhoque é outra coisa. B. Noé. C. Jubal. Ou D. Lameque. Letra B, Noé. Enhoque é Enoque. Botei quanto? Qual é a sua? Letra B, Noé. Letra B, Noé, por sua conta e risco. Resposta final? B, Noé. B, Noé. E a resposta está? Certa resposta, B, Noé. Valendo o turma tá com você. Pergunta número 3, valendo R$2 mil na tela. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados que ficam também, né? As 5 primeiras, Norte, tranquilaço. B, Nordeste, C, Sul ou D, Centro-Oeste. C, Sul. Por sua conta e risco, resposta final? C, Sul. C, Sul. E a resposta está? Certa resposta, C, Sul. Pergunta número 4, valendo R$3 mil. Pergunta na tela. Como se chama o lugar... Essa aí também é uma que eu não sabia. A. Mas... Granja. B. Canil. C. Aras. Ou D. Gatil. Sei que eu vou demorar um pouquinho. Tá vendo? Eu demoro, porque, assim, eu sei que não é Aras.
Pronto. Asa de cavalo. Mas assim, granja, sei lá, vai que chamam de granja. E canil, vai que colocam os gatos no mesmo lugar que colocam os cachorros. É plausível. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em gatil, tá? Mas como não tem pegadinha nessas 5 primeiras, gatil seria uma pegadinha. Então eu não podia desperdiçar uma ajuda tão cedo, né? Ainda é discutível se eu talvez desperdicei ou não ajuda, mas enfim, aí eu fui um tanto frio. Bem, deve ser letra D, gatil, né? Por sua conta e risco, resposta final. D, gatil. D, gatil. E a resposta está? Certa resposta B, gatil. Pense no alívio. R$5.000 o que o coloca no primeiro Porto Seguro, valendo 5 mil. Se eu errasse essa aí, eu sairia com R$0 R$0. na tela. Qual destes termos em inglês é usado para se referir a um livro que é um sucesso de vendas? Tranquilão. A, bestseller. B, overbooking. C, outdoor. Ou D, notebook. Letra A, bestseller. A, bestseller. Por sua conta e risco, resposta final. A, bestseller. A, bestseller. E a resposta está? Certa resposta, A, bestseller. O primeiro alíviozinho. Adoro. Você gosta de ler? O que você É costuma porque agora é o ler? primeiro Porto Então, eu gosto Seguro. de ler mais livros de divulgação científica, que é o que eu faço também. Divulgação científica? Sim. Tipo o que? Dá um exemplo. De física, astronomia, tipo livro de cosmos, essas coisas. Tipo, o que você está lendo agora, ultimamente? Eu tô lendo um livro do professor Walter Lewin, que é do MIT, que ele é um excelente professor, e ele explica as coisas que ele explica na aula dele, tipo, por que um arco-íris é... Esse é o redondo, livro. essas Por quê? coisas. Porque é meio complicado. É complicado Mas eu posso mesmo. explicar outras- É complicado, mas aí para explicar isso, eu fiz um vídeo, fiz uma série inteira lá no canal do AstroTubers, né? A série Cores do Céu, né? Foi um sucesso essa série. Recomendo que vocês deem uma olhada lá. Só pesquisar Cores do Céu no YouTube, com certeza vai achar, mas eu vou deixar aqui em cima linkado, tá? O livro que eu falei foi esse, tá? Eu amei esse livro. E, bem, ainda bem que eu não me atrevi a explicar, porque é muito complicado. Vocês vão até ver, o vídeo do arco-íris até saiu um tanto mais complicado do que eu queria. Mas, enfim, vamos seguir. Vai, coisas que você por quiser. exemplo. Por que o céu é azul? Pronto, excelente pergunta. Vai. Então, na verdade, eu sou divulgador científico e Eu não entendi porque acharam engraçado. no meu Twitter, eu ensino astronomia e física no Twitter, né? E também no YouTube, num projeto que eu faço com outros 31 acadêmicos de astronomia e É física. mesmo? Tem quantos seguidores no seu canal? Tá com 20 mil agora, é o Que bom. AstroTubers. Como chama? AstroTuber? AstroTubers, Ih, meu filho exatamente. vai adorar. Isso. E lá no Twitter, que é Ainda estou esperando o feedback do teu filho, Luciano. o @astropredo, eu fiz uma... Astro quem? Predo, escrito errado mesmo. Pedro? E AstroPredo. Tá. Pois é, então, eu falei Twitter, mas aí o pessoal foi seguir o quê? O meu Instagram. Eu não usava Instagram, não usava pra absolutamente nada. E, enfim, só tinha foto minha aleatória lá, entendeu? A minha intenção aí era divulgar o que eu tinha de divulgação científica e não um perfil pessoal, mas bem, deu no que deu. Aí eu fiz uma thread explicando, na verdade, por que a Lua fica avermelhada durante o eclipse. Mas você não mesmo Lunar falou que total. o céu é azul. Mas é o mesmo fenômeno. Então, a luz do Sol, ela é branca, certo? E ela vem vindo, e, bem, quando ela passa pela atmosfera, aí acontece que um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh, na verdade. Tá. E esse espalhamento, ele é mais eficiente para altas frequências, luz de altas frequências, que é mais azul e violeta. Então, quando a luz branca passa pela atmosfera, o azul ele é espalhado para todos os lados. Então, imagina, tem luz passando aqui na sua frente, e aí a luz que for azul, ela vai ser espalhada. E você vai ver, porque o que você está vendo é os fótons, a luz que está entrando no seu olho, apenas, certo? Então, por que o final do A cara do Luciano foi bem certeira. pôr do sol é vermelho ou a lua no eclipse fica avermelhada? Porque o azul ele já foi espalhado e sobra só o vermelho. E aí é só o vermelho que vai entrar no seu olho. Deu para entender? Doutor Antônio. Ele disse que entendeu, hein? Olha, gente, esse programa não é um programa de divulgação científica, certo? Esse programa não é meu programa, é o programa do Caldeirão do Hulk, né? Um programa de entretenimento para todos, né? Então, assim, vale lembrar que não tem nada de roteiro aí, quer dizer, pelo menos para mim, né? Para mim não tem roteiro nenhum. O Luciano, ele tem um roteirozinho ali. Se vocês prestarem atenção no olho dele, vocês vão ver que ele de vez em quando olha para baixo. Ele tem
uma cartelinha que o roteirista escreveu alguns pontos sobre mim para ele, né? Então, o Luciano meio que já sabe o que perguntar. Ele dá uma olhadinha super rápida, não sei como é que ele lê tão rápido aquilo. Ele faz assim. Podem prestar atenção. Então, essa pergunta, eu não sei se o roteirista botou lá. Talvez não. Talvez tenha sido uma pergunta do próprio Luciano mesmo. Mas, enfim, eu não gostei da minha explicação aí. E eu queria muito que o Luciano tivesse... Não entendi. Mas, assim... que eu explicaria de uma maneira melhor, né? Enfim, no improviso, no nervosismo, saiu o que saiu. Mas é isso, gente. Então, muitas pessoas trabalhando para produzir esse programa, sério. Pra vocês terem uma noção, quando eu estava indo pelos bastidores, eu estava com muita tosse nesse dia. Não tossi nenhuma vez durante a gravação, mas eu estava com muita tosse. E antes de subir no palco, na verdade, tinha uma outra pessoa no palco antes, né? E eu tava ali atrás do milionário, sabe? Não tem o telão milionário? Eu tava sentado ali atrás esperando a pessoa acabar para eu entrar, né? E aí, bem, enquanto isso acontecia, de vez em quando eu dei umas tossidas assim, meio fortes. Eu tava tentando tossir o que tinha para não tossir na hora, né? E aí um cara apareceu assim, andando, ei, o pessoal da sonoplastia tá reclamando aí que tá muito alto, o seu microfone é muito sensível, cuidado, hein? Então, assim, tem cara ouvindo o que eu tô falando, enfim, tem as câmeras, até nem mostrou, mas no início do programa eu fiquei até assustado, porque do nada veio um negócio assim, voando aqui na minha cara, é a câmera, né, a grua que eles têm. Enfim, estou rodeado por câmeras, assim, uma câmera assim, vem rodando assim na minha cara, assim, muito doido, né. E, enfim, é muita gente envolvida nessas produções, custa muito dinheiro, né, então as coisas têm que ser rápidas, né. Então, bem, se o foco do programa fosse divulgação científica, teriam deixado eu explicar melhor e botado as animaçõezinhas. Eu até mandei para eles colocarem, mas ninguém colocou. Talvez por direitos autorais, porque eu também não tenho direito autoral. Eu meio que usei assim, coloquei os créditos. Mas, enfim. Então, a explicação não ficou legal. Eu fiquei tão frustrado com isso, que isso foi uma das motivações de eu ter escrito a série Cores do Céu, né? Eu expliquei bem o porquê do céu ser azul. Quer dizer, bem melhor do que isso. E também lá o arco-íris, enfim. Vejam a série Cores do Céu, se vocês ainda não viram. Se viu, veja de novo. Vamos lá? Continuando? Ô, Luciano, O pequeno Pedro sempre foi assim? Pedro, ele sempre gostou dessa área. É interessante que quando ele foi fazer o Enem, eu sou da área de Direito. Então, Seu advogado? eu sou promotor aposentado Tá. de Justiça. Então, eu tentei, em princípio, levar para a minha área, porque era uma Meu área... pai fez a mesma coisa comigo, igual que deu. Eu vim, na verdade, de uma família muito humilde. Então, eu cheguei com muito sacrifício. Ele nunca disse pra mim que tinha tentado fazer isso. Deve ter tentado influenciar ali por debaixo dos panos, mas não deu nem um pouco certo. Meu objetivo era ganhar vida, sobreviver. Então, quando ele disse que queria fazer física, eu disse, meu filho, é sobreviver física como? Aí tentei, já Isso que é ele verdade. gostava dessa área de humanas, tentei levá-lo para fazer nanotecnologia ou... Engenharia sei lá, mecatrônica, algo dessa natureza, mas engenharia ele de computação. quis fazer Físico. física e tem todo o meu apoio, porque ele é extremamente dedicado e muito estudioso. É verdade Você tá estudando também. Isso. É verdade que ele me apoiou muito. Tá? Quinto período. E o que você quer ser quando você crescer? Bem, eu quero ser um astrofísico e também, eu não apenas um divulgador científico, mas um edutainer. É um neologismo em inglês, é a junção de educator, educador, com entertainer. Cara Porque dele. eu quero educar, entretendo as pessoas. Porque às vezes, tipo, quando eu era na escola, eu não gostava de física nem de matemática. Nem Não de comédia. gostava? Acredite, Porque assim, decora essa fórmula aqui, sabe? Eu achava meio borocochô. E aí... Mas sabe o que é isso? É que você não... Desculpa, mas você estudou em escola pública, privada? Onde você estudou? Privada. Tá. Então, mesmo na escola privada também tem esse problema. Se tivesse tido... o que seduz são os professores. Uhum. Então, se tivesse tido um professor... acho que talvez a internet tenha cumprido esse papel de te seduzir. Exatamente. Vale ressaltar uma coisa. Me senti mal por eu não ter dito isso na hora, né? Mas não é somente o professor. Não adianta o professor ser bom se o sistema impede ele de dar a aula como ele quer, né? Na escola que eu estudei, o professor tinha que dar a ementa do jeito que a escola queria e tinha que dar também o conteúdo que ela queria, né? Uma das coisas que mais me motivou a entrar na física Bom, eu não era tão bom em física na matéria da escola, fiquei em recuperação algumas vezes. Porém, eu participava das Olimpíadas Brasileiras de Informática,
ganhei até medalha de bronze, olha só. Também a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA, e também a Olimpíada Brasileira de Física. E esses mesmos professores, que eu até chegava a dormir na aula, pois é, a aula era muito cedo, e tinha dia que a aula ia até depois das 8 da noite, assim. E eu gostava muito de jogar, madrugava jogando para acordar super cedo, enfim. As escolas do Brasil deveriam começar a aula mais tarde, urgentemente, né? Isso não combina com o adolescente. Mas, enfim, o ponto que eu quero dizer é, esses professores deram aulas extras para as Olimpíadas. E essas aulas extras eram mais... O professor tinha mais autonomia. E eu lembro que eu amei essas aulas. A aula daquele professor, que eu dormia mais na aula dele, foi uma das melhores aulas, talvez eu considere a melhor aula que eu já assisti na minha vida. Foi uma aula... Presencialmente foi, com certeza. Foi uma aula incrível. Eu amei a aula, sabe? Então, bem... porque, né, a gente sabe, né? O foco das escolas não é o ensino, não é que o aluno aprenda. O foco das escolas, pelo menos de boa parte, é fazer o aluno passar no Enem, né? Então, é isso, né? Lembrando que eu estou falando da minha perspectiva, tá? Eu sou um homem branco, privilegiado, que estudou numa escola particular. Então, meio que os pais pagam as escolas para que os filhos passem no Enem, né? Mas bem, se você quiser passar no Enem para Física, no UFRN, não tem muito mistério. É só tirar acima de 450 e 500 na redação. 450 no resto, 500 na redação, que é a nota de corte da UFRN. Certo? Se você não for chamado na primeira chamada, vai ser chamado na segunda, na terceira, quarta, quinta. Enfim, no final das contas, todo mundo entra, porque na Física quase todo mundo sai no início assim, do curso. Então, não se preocupe. Certo? Então, é isso. O que eu quero deixar bem claro é que não adianta o professor ser bom se o sistema também não é bom, tá bom? Eu tive excelentes professores, mas eles não tiveram como me dar essa aula por causa desses limites, certo? Porque a sala de aula, um bom professor consegue seduzir o aluno no sentido de despertar a vocação, que no seu caso é clara. Interessante. Mas pela internet cumpriu esse papel. Cumpriu e hoje estou querendo... Mas posso falar? É engraçado você falar, eu pego... Assim, talvez um excelente de outro mundo professor consiga transformar qualquer coisa em coisa legal, né? Também não estou dizendo que é impossível, né? E também cada aluno é um aluno, né, gente? Tipo, cada aluno vai gostar mais de uma metodologia. Lá na sala de aula só existe uma metodologia, sabe? Só que cada aluno se identifica mais com uma certa metodologia. Como eu já deixei bem claro, a internet cumpriu esse papel para mim. Eu gostava de vídeos na internet, entendeu? Então eu não era tão fã assim do professor e quadro e aquela coisa de sempre. Né? Mas enfim, coisas mudaram de lá para cá. Mas enfim, cada aluno é um aluno e muitas vezes aqueles que tiram as maiores notas não são exatamente aqueles que aprenderam mais ou sabem mais. Às vezes são aqueles alunos que se adaptam melhor ao sistema. Reflitão, né? Como diz o meme. Como exemplos, na minha casa, meu filho do meio gosta muito disso também. Foi até para levar ele à NASA e tal. Então, o meu filho entrou muito nessa coisa por causa do Iberê, no Manual do Mundo, e descobriu uma série de coisas exatamente nesse universo. Então, acho que a internet, muitas vezes, quando bem curada e com bons conteúdos, tem esse poder de impactar positivamente na cabeça da molecada. Vou contar um spoiler, um bastidor. Eu não sei se eu posso falar essas coisas, mas eu acho que ninguém vai ficar com raiva, né? O Luciano, ele não lembrava o nome do Iberê. Ele passou, assim, uns 30 segundos para lembrar, né? Só que na edição, claro, eles dão um jeito de cortar e deixar tudo bonitinho, né? Ele demorou para lembrar, mas ele lembrou. Exatamente. O AstroTubers também faz parte de uma rede que o Iberê também faz parte, que é o Science Vlogs Brasil, uma rede de divulgação científica de qualidade. Mas você sempre foi bom aluno? Outro spoiler, meu Deus. Então, esse programa foi gravado, né? Eu vou dar outro spoiler. Esse programa foi gravado, gente. E, na verdade, eu me confundi. Né? O Iberê, ele está entre nós do Science Vlogs Brasil, né? Sempre esteve, bem, desde que eu estou lá, não faz muito tempo, o Iberê esteve, né? Mas não necessariamente o Manual do Mundo fazia oficialmente parte do Science Vlogs Brasil, né? Eu percebi isso depois, né? Aí o que aconteceu? Quando acabou a gravação, eu fui desesperadamente falar com o pessoal do Science Vlogs. E, gente, eu falei essa coisa aqui, meio que não é 100% verdade e tal. Mas acabou que isso foi, talvez, né, pode ter sido um empurrãozinho vital para que, de fato, o Manual do Mundo entrasse no Science Vlogs Brasil. Então, eu acredito que
Quando esse programa foi ao ar, o Manual do Mundo já era oficialmente parte do Science Vlogs do Brasil. Então isso foi o máximo. Muito doido. Olha, não, eu era um aluno meio medíocre, assim, estudava mais para passar, né? Mas aí eu ficava estudando em Sim, então, esse programa foi exibido há um ano atrás, mas ele foi gravado em maio de 2019. Muita gente não acredita, mas é verdade. casa, desde quando eu tinha 3 anos de idade. Inclusive é por isso que comprei. na pandemia, vocês viram, né, muitos programas assim, muito tempo depois que a pandemia começou, né? Então ficou mais claro, né, que os programas são gravados com muita antecedência, né? Um CD sobre o corpo humano no computador e eu ficava olhando aquelas animações do coração batendo e eu Lembro ficava muito bem. curioso com aquilo. Quando era criança, tinha uma série chamada Carl Sagan, que chamava... Isso! Cosmos. Cosmos, isso mesmo. Ele deve estar com 180 anos, já morreu, provavelmente. Já é. Carl Sagan. Agora o Neil deGrasse Tyson tá fazendo... Ah, muito bom. Ó, Pedro, boa sorte, então. Daqui a pouco eu quero saber o que você vai fazer com o dinheiro, quero entender mais de você, saber mais da sua família. Fechado? Beleza. Mas se concentra aí, porque você está a exatas 10 perguntas da pergunta do... Quer dizer, está a 9 perguntas... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Está a 9 perguntas da pergunta do milhão, a 10 perguntas de levar R$1 milhão aqui, fechou? Vamos que vamos. Boa sorte. Agora começa o jogo de verdade. Segue o desafio do Quem Quer Porque Ser agora Milionário. realmente podem ter pegadinhas. Ele não usou nenhuma ajuda ainda. Vamos à pergunta número 6, valendo R$10 mil. Pergunta na tela. Na foto da capa do álbum... Foi um ufa, né? Abbey Caiu uma Road, fácil. Os integrantes dos Beatles estão A. Pulando corda, B. Atravessando a rua, C. Jogando beijo ou D. Abrindo uma Que porta. joga beijo, gente? Letra B, É isso? atravessando a rua. Por sua conta e risco, resposta final. B, atravessando a rua. B. Atravessando a rua e a resposta está... Certa resposta, atravessando a rua. O estúdio que eles gravavam era naquela rua, né? Que estão atravessando ali na porta do estúdio mesmo. Muito bem. Valendo R$15 mil. Vamos à pergunta de número 7. Segue o desafio Do Quem Quer Ser o Bilionário? Assisti tantos programas antes de gravar que meio que eu já sabia exatamente o que ele ia falar de Natal, muitas Rio Grande vezes. do Norte, nascido na capital, criado na capital norte rio-grandense, Sou potiguar. Potiguar. Boa sorte. Obrigado. Pergunta na tela. Em qual século nasceu Charles Darwin, autor da Origem das Espécies? Isso tem a ver com você um pouco mais para biologia, mas não deixa de ser ciências. A. 17. B. 18. C. 19. Ou D. 20. Em qual século nasceu Charles Darwin, autor de A Origem das Espécies? Pergunta difícil, mas se fosse hoje, eu saberia mesmo responder, mesmo que não tivesse isso. Sabe por quê? Porque, bem, eu faço alguns trabalhos de iniciação científica, né? Como, se não me engano, ele me perguntou, eu vou responder isso. E, enfim, no meio dos meus estudos de iniciação científica, eu deparei com vários artigos e, enfim, artigos sobre dinâmica de... Como eu falo isso para vocês? Dinâmica, assim, de planetas, estrelas e... Enfim, o filho do Charles Darwin, que eu esqueci o nome agora dele, mas eu sei que o sobrenome dele é Darwin, ele publicou artigos sobre coisas relacionadas a forças de maré, aquela que a Lua exerce na Terra, a Terra exerce na Lua, e que causam as marés na Terra, certo? Que inclusive eu já expliquei isso legal num vídeo que eu vou deixar bem aqui, lá nos YouTubers. Enfim, e o filho de Charles Darwin era astrônomo e publicou artigos sobre isso. E tem um artigo muito famoso que ele publicou em 1880. Ou seja, se o filho de Darwin publicou esse artigo em 1880, bem, esse filho de Darwin deveria ter o quê? Uns 30 anos. Então, o Darwin tinha quantos quando teve ele? Os outros 30? Então, dava para dizer que era século XIX, né? 1800 e alguma coisa ele deveria ter nascido, né? Pois é, a única coisa que eu sabia nessa época era a questão que eu sabia que só tinha foto preto e branco dele, né? Porque pelo menos foi o que eu vi, né? Pode ser que eu esteja errado, mas eu não sabia exatamente a época dessas tecnologias, enfim, segue. Charles Darwin. Bem,
lembro da escola que a gente estudava, que ele foi a Galápagos, mas eu nunca tive uma boa noção de tempo. Ah, isso é verdade. Eu não sei se vocês sabem, eu sou louco em jogos de tabuleiro, inclusive jogos de tabuleiro de perguntas e respostas. Inclusive tá aparecendo aqui, ó, tem um amarelinho aqui. Esse jogo é o que eu mais joguei em toda a minha vida, principalmente adulta, que se chama Trivial Pursuit, né? Um jogo de perguntas e respostas um pouco mais avançado. Mas quando eu era menor, eu jogava Perfil, um jogo bem conhecido aqui no Brasil. E o Perfil, qual que eu tinha? Acho que o que eu jogava era o 4, era o 5, que tinha lá, era pessoa, coisa, lugar ou ano, né? Os 4 tipos de coisas que tinham perguntas no Perfil. E eu sempre, na hora de jogar, retirava as cartas de ano. Eu era traumatizado na escola na disciplina de história em decorar anos, datas. Tipo, odiava aquelas questões que era para fazer uma linha do tempo e dizendo os eventos que foram acontecendo, enfim. Eu sempre odiei decorar coisas, tanto na física quanto na história, principalmente datas. Eu acho que eu criei um mecanismo no meu cérebro para me recusar a lembrar das datas. Então, talvez datas seja uma coisa fácil para o Luciano, ele com certeza entende muito de história e deve ter as coisas na cabeça dele organizadas por ano que aconteceu as coisas, ou por década, enfim. Essas coisas eu sempre tive zero lógica, assim. Depois que eu gravei esse programa, meio que caiu a ficha na minha cabeça, pô, não deveria ser assim. E agora eu tô me atentando um pouco mais às datas, mas enfim. Pois é, paciência, é a vida. Vamos continuar. Complicado. Século XX não deve ser. Agora, o resto... complicado, viu? Vou tentar falar menos, tá, gente? Porque eu já deu mais de meia hora de vídeo aqui e a gente ainda tá na metade. Pensando se eu uso o meu e-mail, se eu ligo para algum amigo. Vai no meu e-mail, vai. É isso? Vai. Vamos ver se eu... 2 das 4 alternativas de resposta irão se apagar agora. Aí eu tive uma sortezinha legal, né? Século XX... Ele não nasceu no século XX, vai. Não nasceu no século XX. Tem que ser letra C. Por sua conta e risco, resposta final. Letra Agora C. foi a hora que eu mais me arrepiei. Foi o sentimento mais intenso do jogo, foi A agora. resposta está... Quando deu certo. Certa resposta. Boa, Pedro. Eu estou arrepiado de novo. Para ser preciso, ele nasceu em 1809, Respira. que é século XIX, certa resposta. 1809. O que te faz já ter 15 mil reais. Bem Vambora, perto do vamos século seguir. Bora, tô XVIII, hein? arrepiado aqui. Vamos ganhar, já ganhou tanto dinheiro tão rápido assim, não? Não, de jeito nenhum. Quer mais 5 mil? Quero mais, quero 1 milhão. Fechou? Então, no oferecimento de IP, segue o desafio do Quem Quer Ser um Milionário. Valendo 20 mil reais. Pergunta de número 8 para o Potiguar Pedro Pinheiro. Pergunta na tela. Exibida em 2010... Eu juro, galera, eu nem li essa pergunta. Mostrava de forma bem humorada a rotina do casal Karen e Agnaldo, interpretados Eu nem li, respectivamente só mandei pra plateia. por A. Marisa Hort e Diogo Vilela. Meio que a ajuda B. da plateia serve Julia Lemert e praticamente Marco só pra Rica. isso. C. Débora Bloch e Vladimir Bricha. Ou D. Daniele Vinitz Eu não e conhecia Marcos nenhum Pasquim. desses atores, só fui vendo Confio depois. na família Porque eu do lembro Caldeirão, Luciano. do nome Aí deles, vocês né? vão televisão, eles Aí, matam tudo aqui, né? isso é verdade. Eles. Esse pessoal que vai pras Atenção, plateias são peço pessoas ele que querem usar ser a segunda ajuda atores, que a família do Caldeirão atrizes, faça enfim, as esse suas pessoal sabe escolhas, tudo por de televisão favor. mesmo. Em 2010, a série Separação mostrava de forma bem humorada a rotina do casal Karen e Agnaldo, interpretados respectivamente por Marisa Hort e Diogo Vilela, Julia Lemert e Marco Rica, Débora Bloch e Vladimir Bricha, Daniele Vinitz e Marcos Pasquim. Vamos aí computar a resposta da família do Caldeirão. Gente, eu nem... Ó, essa mala, eu até vi, eu até tirei uma foto dela, mas eu vi fora da gravação, né? E as células não são de verdade, tá? Fica a dica. Tem lá dizendo que não tem valor. Enfim, mas na hora da gravação eu nem vi, porque é tão louco, gente. É muito doido. Eu lembro, eu entrei nesse palco, antes da gravação não tinha ninguém, assim. E o palco parecia ser pequeno, mas... sei lá, com todo esse pessoal aí, acho que pareceu grande de novo.
É muito estranho, gente. A sensação é simplesmente algo que você nunca passa antes na sua vida. Sei lá, parece até irreal. É muito estranho. Põe aqui na tela pra mim, por favor. É bom ter essa sensação pelo menos uma vez na vida, né? Com 82%, opção C, Débora Bloch. Já aconteceu da plateia errar, hein? Eu sigo esse povo lindo. Letra C. Mas Letra C, por sua conta e risco, resposta final. errar essa Letra seria C. complicado, até porque C, esse povo Débora sabe Bloch muito e disso. Vladimir Britcha. E a resposta está... Já aconteceu da maioria errar. Eu tentei ficar calado, até porque eu não sabia de nada, não queria enviesar ninguém. Boa, garoto. Cara, já tem 20 mil reais. Por que você tá sentado aí? Me conte, Pedro. O que te traz ao... Você viu que ele deu uma olhadinha pra baixo, hein? Então, Fica acho que atento. Desde criança eu gostava muito desses jogos de quiz, tipo assim, lógica, jogos de lógica. E sempre vim jogando e era meu sonho estar aqui. Verdade. Jogando pra valer, sabe? É uma emoção, né? Ô, seu Antônio, você teve quantos filhos lá no Rio Grande do Norte? 3 filhos. 3 filhos homens? Não, a minha filha... Tenho 2 filhas e Pedro. Muito bem. E o senhor trabalhou a vida inteira como promotor de justiça? Me aposentei sendo promotor de justiça. E ao longo da inteira, vida? não. Foi um monte de coisa. Muita coisa, na O que o verdade. senhor já fez? Fala aí em ordem cronológica. Eu fui agricultor, eu nasci no sertão, No sertão do Rio Grande do Norte mesmo? sertão do Rio Grande do Norte. E lá a gente andava, na verdade, 6 quilômetros para ir para aula todo dia. Tá, Então, eu vi até os 13 anos nessa luta. tá. E Em que cidade? É em São Rafael. Nem existe mais. É interior? Pessoas de São Rafael. Quando eu falei isso nem existe mais, eu fui linchado virtualmente pelo pessoal de São Rafael. Brincadeira, não só isso. Recebi muitas, meu pai também recebeu muitas mensagens de gente de São Rafael e alguns comentários assim, meio que, pô, claro que a gente existe ainda. Mas, gente, algumas pessoas entenderam. É porque a cidade de São Rafael antiga, que é essa das fotos, né? Foi construída uma barragem nela, né? Então, essa cidade hoje é submersa, está debaixo d'água. Certo? Então, aí foi construída outra cidade no município de São Rafael, que é a Nova São Rafael, né? Então, o que eu disse que não existe mais é a São Rafael antiga. Não existe mais aquela cidade, mas o município ainda existe. E tem outra cidade. Sacou? Interior, bem interior. Tá. E eu morava, como falei, a 6 quilômetros da cidade. E como, na verdade, eu era o 6º filho de 8, e eu era o homem... eu tinha 5 irmãs mais velhas do que eu. Naquela época, em São Rafael, só tinha o ensino básico. E então, para minha mãe, para minhas irmãs todo dia não ter que vir para a cidade, minha mãe ficava na cidade com minhas irmãs. E eu ficava com meu pai só lá na terrinha que a gente tinha. E todo dia eu acordava às 4 da manhã e meu pai tirava o leitinho das vacas. Eu vinha deixar o leite para minhas irmãs e assistir aula. E 1 hora da tarde, meio-dia e meio, eu estava voltando a pé lá para a fazenda. Essa foi a minha vida. E chegou a minha vez que meu pai todo mês vendia uma vaquinha, porque quando chegou, naquela época tinha admissão ao ginásio, foi um monte de tempo. E como, na verdade, São Rafael não tinha um ginásio, então, quando minhas irmãs passavam na admissão ao ginásio, papai mandava para casa de um parente nas cidades outras para estudar, para não estudar. Meu pai era um agricultor, mas tinha visão. E você foi para onde? Muito bem. Então, quando chegou a minha vez, porque papai todo me vendia uma vaquinha para custear esse povo, quando chegou a minha vez, nunca esqueço que foi um dia que marcou a minha vida, eu vinha ao meio-dia para casa para ajudar meu pai, que era só eu e ele. E então eu comecei a chorar, meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Porque está chegando a minha vez. E quando eu cheguei em casa, meu pai... Desculpa. Vendeu a fazenda para eu estudar. A fazenda toda? Vendeu para poder me possibilitar estudar. E pelo... Fico muito arrepiado. Pedro, tá fácil perceber que seu pai honrou com um compromisso. Pois é, meu herói. Você é o único filho homem dele, Pedro? Sim. Então esse orgulho do pai é que ele conseguiu, o que ele recebeu do pai dele da responsabilidade de estudar, ele conseguiu transferir para o filho sem grandes rupturas, como o pai dele teve que fazer. Ou seja, a infância que você pôde dar ao seu filho, seu Antônio, foi diferente da infância que seu pai pôde dar para você. Não tenho dúvida. O papai deu pra gente muita honradez, trabalhou a vida inteira com nós. Meu pai era um homem sem muita cultura, mas
tinha essa compreensão que os filhos precisariam estudar. E você Então, quando ele vendeu a fazenda e possibilitou a gente ir para a cidade grande, passamos imensas dificuldades, que todos fomos trabalhar, estudar e lutar. Eu sempre, desde criança mesmo que eu trabalhei e estudei a minha vida inteira. Então o senhor vê o seu filho hoje num programa de televisão, onde o conhecimento adquirido é o seu grande ativo, onde testar como a educação equipou a nossa cachola tem um significado enorme. Imenso, um sentimento de realização extraordinário, né? Amém. Então que Deus ilumine. Como chama seu pai? Joaquim Cabral. Nome do meu filho. Ah, que maravilha. Ele já se foi, está no andar de cima. Deus O seu ilumine. Joaquim está nos assistindo e vai nos ajudar de algum lugar. Deus abençoe. Pois é, pessoal. Tenho que agradecer muito meu pai, minha mãe também, né? Não estava aí, só temos um convidado. Minha mãe não estava... ela estava cuidando do neto dela, filho da minha irmã. Enfim, foi meu pai comigo, né? E, enfim, contou a história dele e eu devo muito a eles dois por, né, nem saber o que é passar fome, nem saber o que é caminhar, não sei quantos quilômetros a pé e de canoa para ir para a escola no sol quente, né? Enfim, eu não sei o que é trabalhar desde adolescente, criança, enfim. Pois é. Pedro, Oi. que responsa que o pai botou, hein? É verdade. Mas, por enquanto, se o avô teve que vender vaca para as tias estudarem, com 20 mil já dá até para comprar algumas vacas de volta. Até. Tá. Ó, boa sorte, cara. Obrigado. Muito legal. Muito boa história de família. Legal você estar aqui. Obrigado. Muito bem. A próxima pergunta vale 30 mil reais. Por quanto seu Joaquim Cabral vendeu a fazenda lá atrás? Por quanto, seu Luciano, Antônio? faz tanto tempo, eu tinha 13, 14 anos, mas eu nem me lembro quanto era a moeda na época, era muito pouco, na verdade. Quando o papai vendeu lá tudo que tinha, as vaquinhas e a fazenda e tudo, só deu para comprar uma casa em Natal e nada mais. Uma casinha pequena, modesta. Entendi. Muito bem. Senhoras e senhores, este é Pedro Pinheiro, Certamente não era de Natal, este. Rio Grande do Norte, filho do seu Antônio, neto do seu Joaquim, em busca de R$1 milhão. E no oferecimento de IP, é bom, é do bem, é IP, segue o desafio do Quem Quer Ser o Milionário. Concentra. Adoro essa musiquinha. Você tem mais um. Meu Deus. Luciano, concentra. Aí eu vou lá e falo uma coisa aleatória, mas só eu vou fazer essa besteira, viu? Deveria ter acatado o conselho dele melhor, hein? Uma chance só, tá? Pois é, ele tá bem certo. E você está a 6 perguntas da pergunta do milhão. Valendo R$30 mil. Pergunta de número 9 na tela. Em que ano a ONU, Organização das Nações Unidas, foi oficialmente criada? Melzinho na chupeta. A. Ixi, senti aquela lá dentro, hein? Ah, 1919. B. 1935. C. 1942. Ou D. 1945. Como eu falei, eu não sou bom com datas, mas eu sei, lá... pois é, como eu disse, não sou bom com datas e esse é aquele tipo de coisa, ano, né? Eu realmente, enfim. Engraçado, gente, é que eu fui chamado para gravar esse programa 3 vezes. Ou seja, eu fui para o Rio de Janeiro, de Natal para o Rio de Janeiro, 3 vezes, certo? Né? Porque primeiro você se inscreve e aí depois alguém te liga, me ligaram tipo 1 ano depois. E aí eu fui gravar primeiro em novembro de 2018, mas não gravei, né? Porque além dessa seleção, tem uma outra seleção lá, certo? Tem uma seleção lá na hora, né? Aí eu fui outras 2 vezes em 2019, em maio, em 2 semanas seguidas, e gravei na última, né? Que foi esta aí. Enfim, e antes, né? Então, aí em maio, quando eu fui, eu estava em pleno semestre, assim, no pior semestre, assim, em termos de carga horária do curso de física, né? Então minha cabeça estava totalmente fora do lugar, tá? Muito estudo. E foi na segunda semana seguida, 2 viagens em 2 semanas, perdendo aula, perdendo tudo. Enfim, eu já não estava tão bem assim, estava meio super, como é que se chama? Sobrecarregado, né? Minha cabeça não estava no lugar, mas não sei nem porque eu estou falando isso. Eu me esqueço das coisas muito fácil. Mas enfim, o negócio é que eu não ia lembrar disso, não.
Depois eu lembro o que eu tava falando. Na Primeira Guerra Mundial teve a tal da Liga das Nações, e aí não deu muito certo, e aí depois surgiu a ONU. Mas saber o ano... Ah, lembrei o que eu tava falando. Então, antes de novembro, da primeira vez que eu fui, eu fiz um estudo, né? Eu estudei bastante coisa, estudei as capitais dos países, coisas que eu imaginava que iam sair e que eu podiam cair, né? Tipo assim, conjugação dos verbos, acho que isso é muito fácil. É outra coisa, acentuação, enfim, várias perguntinhas assim que eu assistia os programas, via que poderia talvez cair. Em novembro, eu escolhi, né, porque não dá para você estudar tudo, e também era final de ano, já era mais perto das férias e tal, estudei História Internacional. Mas nos programas mais recentes que estavam passando, acabou que estavam passando não, que estavam gravando, né, porque eu estava ali no meio do pessoal gravando, e o pessoal ia me relatando as perguntas que iam tendo, e eu via que estava tendo muita história brasileira, né, coisas do Brasil. E aí eu resolvi estudar a história do Brasil, né? Estudei aquelas revoltas, tipo Balaiada, enfim, né? E aí... Ah, e sim, em novembro eu cheguei até a ler a página da Wikipédia da ONU. Pois é, só que isso aí foi em maio do outro ano. Né? Então, se fosse em novembro, certamente eu saberia dessa. Né? Inclusive, cheguei até a ler os personagens das novelas mais recentes, pra vocês terem noção, né? Eu fui lá na página da Globo e tinha lá os personagens da novela, li a atriz, os personagens, mas aí caiu uma novela super antiga, enfim, nem li. Complicado. Eu vou ter que ligar. Vai ter que ligar? Vou ter que ligar para algum amigo. Vou ter que gastar. É mesmo, é? Olha, se eu fosse tentar chutar... Hoje é claro que eu saberia, mas nessa época, difícil. Até existe um filme chamado 1945, mas eu não sabia disso até esse dia, né? Então talvez se eu tivesse visto esse filme em 1945, talvez. Mas assim, eu tenho tudo para saber disso. Por quê? Porque você sabe, curso física, e uma das coisas que mais chamaram a minha atenção no ensino médio era física nuclear. Então, vocês não sabem quantos documentários eu assisti, por exemplo, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi no final da Segunda Guerra Mundial, né? 1945. Então, eu assisti muitos documentários. Todos esses documentários têm lá dizendo 1945. Só que, como eu disse a vocês, meu cérebro apaga os anos, né? Ou pelo menos apagava até então, né? Por causa desse ranço que eu tinha em decorar coisas, inclusive datas, principalmente datas. Então, é a vida, né? É aquele detalhe da minha vida que enfim, é assim e pronto, paciência. Mas o mais importante foi a experiência. Luciano. Tá bom. Você me deu 3 nomes. Ficou decepcionado comigo. Pra qual dos 3 você quer telefonar? Vou ligar pro Ted. Ted Leandro em Ted. Natal? Isso. O que faz Ted Leandro lá? Ele é doutorando em astrofísica lá no grupo G3. Ele trabalha tentando detectar planetas que orbitam outras estrelas usando microlentes gravitacionais. Faz parte da relatividade geral. Eu li essa semana que uma brasileira encontrou um asteroide, vai batizar com o nome dela, né? É isso. Ted? Oi? Qual o nome dela, gente? É a Juliana... Poxa, eu esqueci o nome dela agora. É Juliana alguma coisa. Luciano Huck, tudo bem? Ô, Luciano, Juliana Estradioto. tudo bom? Beleza? Tudo beleza. Então tá bom. Ted, eu tô com seu amigo Pedro Pinheiro na minha frente, que tá sempre no mundo da lua. E o Ted não, o Pedro também. tá numa pergunta que vale 30 mil reais aqui no Quem Quer Ser Tamo Milionário. E ele acertar ou não depende de você. Vamos ver. Ted ficou de prontidão lá esperando a minha pergunta. Muito obrigado, Ted. É nóis, cara. Você tá com o computador aberto aí? Tô aqui na minha frente. A internet é rápida? É 50 metros. Pro Google dá. Tá bom? Dá. Ó, Pedro e Ted, vocês têm só 30 segundos pra se falar, então não enrola como é que você tá, como é que tá a sua família, vai direto na pergunta e pergunta como se você estivesse pesquisando já, pra facilitar pra ele, tá? Ted, tá tudo bem aí? Posso ir? Nem vi que o Ted falou tá bom. Então, Ele tava falando pra mim. valendo pra pergunta de número 9, Preste atenção. 30 segundos
Mais um bastidores para vocês. Ano de criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Escutem ONU. as vozes. Ano de criação. 1945. Certeza? 1945. 1945. Ouviu? Se não ouviu, volta e escuta. Tem outra pessoa lá que também falou 1945. A gente treinou antes, tá? Disso aí. Eu com o Ted e outros amigos meus. Só que na hora só tinha o Ted lá. Obrigado, Ted. Meu Deus, Ted. Te devo essa, meu amigo. Enfim, Ted é um dos caras mais fodas que eu já conheci na minha vida. É um privilégio enorme para mim ter ele como meu amigo. Enfim, então, ele está na sala do mestrado da física aqui da UFRN, né? E ele, para escutar bem o que o Luciano está falando e que eu estou falando também, né? Colocou isso aí numa caixa de som, tá? Então todo mundo estava ouvindo que estava o Luciano Huck lá, né? Ainda bem que o pessoal fez silêncio, né? Enfim, na hora que eu perguntei, todo mundo pesquisou e saiu respondendo. E isso não é ilegal, tá? Isso é legal. O pessoal lá da produção, enfim, o pessoal responsável do programa disse que era para fazer isso mesmo. Disseram que isso era uma boa estratégia. 45. Beleza. Valeu, Ted. Obrigado. Um abraço. Valeu. Abraço. E é para pesquisar 10 no segundos Google, aí pra sim. bater um papo, cara. Fala aí alguma coisa. Por sua Sobrei conta, aí. Nessa hora eles cortaram o sinal, tá? resposta final. D, 1945. Cara, você deu a resposta, você percebeu? Não. Antes de você ligar, você falou a resposta. Então, é porque o Luciano provavelmente é aquele jeito que eu falei. Ele lembra da história é como se fossem uns fichários, né? Por décadas ou anos. Quando eu falo lá, ele sabe exatamente o ano que aconteceu, mas na minha cabeça, como eu já expliquei, não é assim que funcionava. Você falou... O que Foi você isso falou que eu pra não mim? entendi. Não foi isso, Antônio? É Liga cara das que não Nações. entendi. O que você falou? Eu falei que teve a Liga das Nações, na Primeira Guerra Mundial. criou a ONU. Foi, isso. Mas eu não Quando sei é que a foi o data. começo da Segunda A Guerra? data eu não sei, eu sei que faz tempo. Quando é que terminou a Segunda Guerra? A data também eu não sei, Você Luciano. tinha que ter estudado, era 45, no final da guerra. Verdade, você tá certo. Você ia ter respondido isso, mas Verdade. enfim. Pois é, se fosse em novembro, eu lembro que eu também pesquisei essas datas, de início e finais da guerra, enfim. É isso. E a resposta está... Certa resposta, 1945. Estamos em 30 mil reais. Fiquei E com agora eu remorso vou por um fazer bom a tempo, porta mas do teu passou. rabo de uma vez. Porque a próxima pergunta te leva a 50 mil reais. É remorso que se Obrigado, fala? sorte agora. Você não tem mais nenhuma Arrependimento, ajuda. sei lá, acho que é. Agora é só o seu conhecimento adquirido. Ô, Pedro, por que você quer R$1 milhão? Rapaz, então, acho que pra, sei lá, ter uma educação boa, tipo assim, numa ótima universidade, acho que nem R$1 milhão dá para pagar hoje em dia. Então, assim, eu quero É verdade. poder investir na minha carreira, tipo, poder ir em congressos internacionais, para poder ir para escolas de verão, escolas de inverno, para, quem sabe, as grandes Pandemia! universidades que queiram, em vez do contrário. E também para investir em equipamento, para eu tornar meus vídeos melhores lá nos YouTubers. Comprei, né? Na verdade ainda não chegou, mas comprei um celular que tem uma câmera muito massa e, enfim, é um investimento em equipamento para os youtubers, porque vou usar essa câmera para gravar os vídeos. Comprei, vai chegar semana que vem. E eu ainda não falei da viagem, né? Acho que eu falo Além depois. de astrofísica, Olhem o olho dele, tá vendo? Ele tá olhando para baixo. Ele tá lendo a cartinha que ele tem com as minhas informações. esse tipo de coisa. Que outro interesse que você tem? Além disso, o que você gosta também? Eu sou muito eclético. Eu gosto de quase tudo, assim. Todas as ciências me interessam, basicamente. Assim. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Eu, um estudante de física, estava assim no pior semestre da física, assim, em termos de carga horária e de dedicação e de complexidade. E a verdade é que eu já estava há alguns anos sendo a física basicamente tudo na minha vida. Entende? Eu só estudava física. Eu não fazia mais nada além disso. Né? Eu meio que excedi os meus limites pessoais, certo? Eu não podia ter deixado de assistir série, ou deixado de ir pra praia, ou deixado de, enfim, viver, né?
Então, eu não estava bem nesse dia, tá? Em novembro até que eu estava melhor. Mas eu não estava bem. Eu estava super... Como é que eu tenho falado a palavra? Super... Esqueci a palavra. Caramba, é overwhelmed em inglês. Pesquisar aqui, tradução, overwhelmed. Só um minutinho. Tradução, overwhelmed, sobrecarregado. Então eu estava sobrecarregado. Então, minha cabeça estava isso. Física. Então, eu não sabia dizer outra coisa que eu gostava de fazer. Por que eu não disse vídeos? Adoro fazer vídeos. Né? Enfim, então acabou que eu acabei tendo que suspender meu curso por um tempo. Fiz até um tratamento psicológico, psiquiátrico. E hoje eu estou muito melhor. Ainda bem, estou muito mais feliz. Enfim, saúde mental é coisa séria, tá, pessoal? E cada um tem seu tempo, tá? Não se preocupe se você não terminar o seu curso do tempo regulamentar. O importante mais é que você aprenda e se divirta. A vida é curta, tem que aproveitar, tá bom? Opa! E fora das ciências? Buguei. Não sei, o que instiga mais minha Você gosta de curiosidade... música? Adoro música. Obrigado, Luciano, tentando me incentivar, né? Porque realmente eu estava bugado. E também acho que o nervosismo da hora talvez pode ter aumentado um pouco mais isso aí. Eu já tentei tocar 4 instrumentos. Você toca algum deles, não? Então, eu tento ali uma música de Natal, no máximo. Sabe? Verdade. Jingle Bells, essas coisas. Mas que instrumentos? Violino, violão, flauta. O violino tá ali. flauta Será que dá pra transversal e ver? piano. Deixa eu olhar aqui a câmera. Namorada, Dá. você tem? Isso Solteiro? aqui é um violino. Solteiro. Entendi. Não estou mais solteiro. E, inclusive, tem a ver com o programa, assim. A pessoa que se tornou a minha namorada, que eu vou me casar com certeza com ela, tenho certeza, ela não assistiu o programa, né? Pelo menos não no dia. Mas, o que aconteceu? Né? Lembra que eu falei do meu Instagram? Né? Quando eu gravei esse programa, eu divulguei meu Twitter, mas ganhei seguidor mesmo foi no Instagram. E aí acabou que eu passei a postar coisas no Instagram. Eu não usava o meu Instagram. Né? E aí, um amigo meu que cursa física, Levi Ramon, ele estava vendo um story meu, certo? E essa menina, né, essa mulher, até então, estava do lado dele, que era amiga dele, e ele acabou que mostrou o meu story para essa mulher e disse, vocês se combinam aí, né? E essa moça aí foi falando comigo e daqui a pouco vai dar em casamento, hein? O que foi essa quase tristeza? Então no vocês olhar? veem aí Não, que nada de o tristeza, programa tudo bem. influenciou Tá bem. na minha vida de maneiras assim mais improváveis possível, porque é isso. Muitas coisas das nossas vidas acontecem ao acaso, né? Inclusive, eu só fui parar nesse programa, gente. Eu me inscrevi no programa, tá? E eu me inscrevi bem no inicinho do programa, sério, quando começaram. Na época, você só tinha que escrever um formulário lá e pronto. Mandava uma historinha lá e pronto. Pouco tempo depois, para você se inscrever, você tinha que mandar um vídeo, né, falando sobre você. Gente, se tivesse que mandar esse vídeo, eu não sei se eu iria realmente me inscrever, viu? Talvez sim, porque eu gosto muito do programa. Mas é possível que não. Então, assim, pois é, cara. Essas coisas ao acaso acontecem muito, né? É isso aí. O acaso muitas vezes determina nossas vidas. Muitas das pessoas que são muito ricas, muitas vezes nem é por elas serem competentes, às vezes é só por serem sortudas. Não que só tenha sorte, mas a sorte é tão importante quanto a habilidade. É verdade, né? E só de ter nascido. Eu não nasci no mesmo lugar que meu pai nasceu, né? Do jeito que meu pai nasceu, ele não teve acesso aos estudos que eu tive. Isso também é sorte. Enfim, a sorte, o acaso, determina muito as nossas vidas. Para alguns, mais do que outros, né? Então, é importante a gente reconhecer isso, sabe? Fica bem eu acho. sozinho? Tô tranquilíssimo. Muito bem. O que mais que a gente pode falar? Sonho, quero visitar algum lugar, fazer alguma coisa? Olha, acho que o lugar mais mágico que eu poderia visitar é o Cerro Paraná, lá no Chile. Lá Atacama. isso, que tem aqueles telescópios e aquele céu que parece
astrofotografias, né? Eu estive lá no Atacama, realmente o céu parece que você está num planetário. Exatamente, pronto. É esse céu que eu quero ver. Muito bem. Eu nunca tinha visto a Via Láctea no céu até uma semana e pouco atrás. Né? Pela primeira vez eu vi nas Dunas do Rosado, no município de Areia Branca, ou foi Porto do Mangue, enfim, no Rio Grande do Norte. É lindo, é muito legal. Né? Foi demais. Mas ainda assim não é o que dá para ver lá no Atacama. Eu queria muito até ir, né? Eu queria usar esse dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para ir lá também algum dia, né? A menos que eu acabe indo de graça por algum congresso ou profissão, enfim. Seria muito legal. Mas eu queria ir agora em dezembro, vai ter um eclipse solar lá. Queria muito ir, mas a pandemia não vai deixar. E também eu vou ter aula agora, né? Porque o semestre virtual, né? Vai ter aula nesse período, não dá certo. Enfim, ó, já é dia 14 aqui, viu? Já passou da meia-noite. Opa, não começou o vídeo. Bem, vamos em Agora frente sim. então aqui. Valendo 50 mil reais. É a pergunta de número 10 para Pedro Pinheiro, de 20 anos, do Rio Grande do Norte, de Natal, Potiguar. Eu faço essa pergunta logo depois Os comerciais. Não sai daí que a gente já volta. Geralmente o pessoal fica conversando nessa hora, né? Mas eu fiquei calado mesmo. Não falei absolutamente nada dos comerciais. Fiquei só calado na frente do Luciano. Assim, é rapidinho lá. Ele vai pro comercial e logo volta. É tipo esse tempo aí mesmo. Ó, tá vendo que voltou logo depois? É mais ou menos esse tempo. Ah, mas essa música é... essa é a grua, né? Aquela câmera que vem aqui na minha cara e eu fico assustado. Senhoras e senhores, novo oferecimento de IP é bom, é do bem. É IP, estamos de volta, direto dos Estúdios Globo. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais dos bastidores, vocês podem ir lá no meu Instagram, @astropreto, e tem uns destaques lá com stories e bastidores lá, e como funcionam os estudos e tal. Recomendo. R$1 milhão. E por que não hoje? Na minha frente ele tem apenas 20 anos, ele adora astrofísica, ele cursa o curso de física na Federal do Rio Grande do Norte. Exatamente. Ele tem um canal de Astronomia. Grande John, chama AstroTubers. o senhor que tá do meu lado. Isso aí foi gravação pra série Cores do Céu, hein? Cores do Céu que só foi gravada por causa dessa gravação aí. Do Rio Grande do Norte, criou seus filhos na capital. Ele quer ganhar os R$1 milhão para investir na própria carreira. Já foi bolsista de alguma coisa, Pedro? Então, eu fiz como primeiro uma iniciação científica. Que eu tinha falado pra vocês estudando aí. desidratação de exoplanetas. Sim, outra influência, né, do programa na minha vida, Seres Cores do Céu. Não existiria se não fosse por isso aí. Acaso. Desculpa, estudando o quê? Desidratação de exoplanetas. Exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas. A cara do Sol. dele. Entender como acontece. Desidratação de quem? Exoplanetas. É impressionante, gente. O Luciano, ele faz muito bem o trabalho dele, né? Ele é apresentador de um programa de entretenimento, né? Então, assim, ele tá fazendo essas caretas pra mim. O Luciano é um cara bem inteligente e, sério, de verdade, e eu tenho certeza que ele entendeu, né? Só que ele quer fazer gracinha, porque ele é um apresentador de TV. Ele tem que animar a galera, tem que fazer a galera rir, tem que fazer a galera gostar do programa dele. Então, ele faz tudo assim, aquelas olhadas que ele dá super rápido para baixo, assim, é tão rápido que você nem imagina. Enfim, ele, cara, é impressionante, é realmente impressionante. Planetas. Aí você passa um hidratante e ele fica bacana. Eu não sei se essa piada é original do Luciano, ou se o roteirista escreveu isso lá naquele cartãozinho. Fica aí só o roteirista e o Luciano para responder isso. Não, por exemplo, eu estudo com Marte. Marte, você olha pra Marte, você tem caminhos de rios lá, você encontra aquelas pedrinhas arredondadas que você encontra no leito de rios. Sei. Como é que tudo aquilo sumiu? Pra onde foi? Foi pra cima, foi pra baixo? Tá, depois a gente fala disso com mais profundidade. Beleza. Não deu tempo, né? Acabou que eu saí do programa, mas eu fiz um vídeo sobre isso, antes da gravação, aqui. Beleza? Ficou muito legal esse vídeo, assistam. Ó, neste momento, ele já bota aqui do lado do caminho, ele já está muito perto da pergunta do milhão, ele está a 5 perguntas da pergunta do milhão, mas mais importante do que isso é o próximo passo. Se ele acertar a resposta da próxima pergunta, garante ao Pedro um mínimo de R$50 mil. Ele não tem mais nenhuma ajuda, agora basta ele e o seu conhecimento. Não tem nenhuma ajuda externa, certo? Portanto, boa sorte,
num oferecimento de IP, segue o desafio do Quem Quer Ser o Milionário. Tensão máxima. Pedro valendo R$50 mil. Pergunta de número 10 na tela. Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo, foi pentacampeão brasileiro em qual destes esportes? A. Esgrima. B. Golfe. C. Tênis. Ou D. Xadrez. Pentacampeão brasileiro, eu não sabia, minha nossa. Olha, por você ser rico, geralmente o pessoal gosta de tênis e golfe, né? Agora... Nossa, bicho. Chutar uma coisa dessa. Pois é. Vamos analisar os fatos. Engraçado que meu pai, por que parece, ele também joga tênis. E ele não sabia disso, tá? Então... Se você acertar, você vai a R$50 mil e ninguém te tira mais os R$50 mil, que é o seu segundo Porto Seguro. E te coloca 4 perguntas da pergunta do milhão. Se você errar, você sai com o valor do seu último Porto Seguro, que foi na pergunta de número 5, ou seja, dos 30, você sai com R$5 mil. E se você parar, você volta para o Rio Grande do Norte com R$30 mil, que é o valor que você tem agora. Então, você decide. Vou repetir a pergunta. Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo, foi pentacampeão brasileiro em qual desses esportes? A. Esgrima. B. Golfe. C. Tênis. Ou D. Xadrez. Nenhum deles combina com cerveja. Que é tudo que eu sei sobre ele. A emoção diz pra chutar na C. A precaução diz pra sair correndo. Muita atenção. Acho que se fosse tênis eu saberia, eu acho. O pessoal do tênis é bem famoso, geralmente. E aí que eu me enganei. O pessoal do tênis que é famoso são os campeões internacionais, campeões mundiais, como o Guga. Mas os campeões nacionais, ninguém conhece não. Então ele foi pentacampeão brasileiro, então é normal que eu não conheça, né? E meu pai também não conheça, né? Então eu me enganei aí e não deu segurança para chutar tênis, né? Acho que se fosse hoje, bem, se eu errasse eu sairia com 5 mil, né? Mas assim, cara, você tá aí nesse jogo, você não vai ter outra oportunidade de entrar nesse jogo. Tipo, talvez eu deveria ter arriscado, porque é um jogo, né? Mas sei lá, já passou. Luciano. Vou beber minha aguinha. Detalhe, esse copo de água vinha pelo meio, certo? Quando eu vi esse copo de água pelo meio, a primeira coisa que eu pensei, cara, será que esse é o mesmo copo de água que estava aqui no último participante e ele tomou e ficou pelo meio? Mas eu, como uma pessoa delicada, digamos assim, não fui indagar isso em rede nacional, né? Eu não sou tão sem vergonha assim. Mas a moça que veio logo depois de mim fez a piada com isso, né? Esse copo aqui tá pelo meio, não sei o que lá. E foi muito engraçado, ela fez o maior sucesso. Luciano. Muito gente boa ela, inclusive. Ela e o marido dela, lá de Sobral. Acho que eu vou parar. Decisão final? É difícil tomar decisão final, né? Rapaz, se for tênis, será que eu vou me perdoar? Eu não sei. A decisão é sua. É verdade. O Luciano sabe disso, tá? Eles são amigos. Vou parar. Decisão final? Segue ou para? Por que ele tem que perguntar a decisão final? Deixa eu tomar a decisão. Essas gritarias muito doido. Isso é complicado, bicho. Não, segue seu coração, irmão.
Para silêncio da plateia agora, deixa ele decidir. Olha, cara, ele deve gostar muito de golfe. Mas eu não acompanhei. Eu sei quem é. Sei muito bem quem é. Tenho a cara dele aqui. Eu paro. Muito bem, salva de palmas para Obrigado. Pedro Pinheiro. Deixa eu de parar Natal, agora. Rio Grande do Norte. Ele para. Logo depois que terminou esse programa, meio que eu criei uma imagem dele na minha cabeça. Eu não sei se eu lembrei ou se essa imagem foi gerada. Dele com aquelas tiarinhas de tenista, né? Mas, assim, uma coisa que eu sei também é que o nosso cérebro, ele cria muitas memórias falsas, certo? Às vezes ele simplesmente cria coisas. E, na verdade, as suas memórias mais antigas, pode ter certeza, as coisas não aconteceram daquele jeito, certo? Porque suas memórias, elas vão se modificando. Você não sabe isso, mas isso acontece. Os cientistas mostram isso pra gente, certo? Então, eu fiquei com medo, assim. Não dava pra ter certeza, enfim, não posso confiar tanto assim na minha intuição. E aí depois ainda fui inventar de mexer pra golfe, enfim. Talvez tenha sido a melhor decisão. Com 30 mil reais, volta pra casa. Seu Antônio, você acha que ele foi correto? Porque se eu tivesse chutado errado, rapaz... Olha, pessoal, eu tava lá, né, no camarim, enquanto várias pessoas jogavam, e eu vi pessoas saindo lá chorando, assim, aos prantos, por ter tomado decisões como um chute errado nessa altura do campeonato, né? E assim, pelo menos assim, eu não sairia chorando, né? Saio triste, né? Porque eu tô a uma pergunta do Porto Seguro de 50 mil, que eu já posso chutar para os 100 mil sem problema, né? E eu queria muito jogar por muito tempo, ter um jogo super emocionante, enfim, e divulgar o Astro-Tubers várias vezes, né? Mas eu acho que a vida é isso, né? O acaso guia muito as nossas vidas e acabou que foi assim, né? Se não tivesse tanto aquelas perguntas de datas, poderia ter ido muito melhor. Mas poderia ter caído umas perguntas muito mais difíceis. Enfim, eu acredito que sim, as perguntas são aleatórias, né? Já vi muitas conspirações, né? Mas nem tudo me pareceu aleatório, viu? Por exemplo, vocês viram lá na hora da pergunta do Darwin, que eu pedi o meio a meio. Tipo assim, eu assisti muitos programas, certo? E eu percebi, assim, que com raras exceções, o meio a meio tirava as alternativas mais difíceis, assim. Sobrava sempre a certa e uma que era bem óbvio que não era. Pode ser impressão da minha mente, mas talvez, assim, tenha alguma coisa lá. Eu não sei se alguém vai selecionar lá para retirar, vou tirar essas. Ou então se já é pré-selecionado, assim, tira essas duas essas duas para ajudar melhor, ou se é realmente aleatório. Isso eu não sei. Eu não sei. Não sei. Mas, enfim, as perguntas parecem bem aleatórias, sim. Correto? Acho que ele fez o certo. Mas eu queria, Luciano, dar uma informação que é importante. Esse projeto do Astro-Tubers que ele tem, o grande objetivo dele é divulgar a ciência numa linguagem difícil. Valeu, pai, propaganda. Mas, assim, não é porque é a minha impressão que eu tô certo também, tá? Não sei. Falou? Numa linguagem, mas numa linguagem acessível. Essa é a grande Foi ideia. como ele começou a primeira Ele frase. falou. Ele falou Ô, Luciano, parece que você tá me expulsando, como é? cara. E do Tainer. Muito bem. Agora Papai é esperto. Bota Que é aí, propaganda, bota aí, valeu, colocar aí. pai. Botaria golfe. Que pai que eu tenho, Quando hein? é golfe, Inicialmente ia botar tênis, mas... se golfe você ia errar. fosse- Iria. Ia. Mas era tênis? Tênis. Tô. Tênis. Jorge Paulo é engraçado porque o computador é randômico. O Jorge Paulo é um amigo querido, mas joga tênis até hoje. Quase com 80 anos, jogando tênis quase que todos os dias, mas foi pentacampeão brasileiro, um amante do tênis, grande incentivador do tênis brasileiro. Você teria acertado se tivesse seguido sua intuição. Verdade. Mas sabe, Acho que ele sempre fala isso em todos os programas, né? Que precisar para seguir a intuição. Enfim, acho que assim também o jogo fica mais emocionante. Não sei muito o que falar.
Mas é isso. Aqui com 30 mil reais já vai dar uma ajuda boa. Fechado? Tá, E quem quiser te seguir, te procura nas redes sociais aonde? No YouTube é o AstroTubers e Tá. no Twitter é o @astropredo. Muito obrigado, Luciano. Pedro errado mesmo. Do Predo. Muito bem. Valeu, guerreiro. Obrigado, Pedro. Vai em paz. Super legal, viu? Boa história aí, seu Antônio. Parabéns aí pelo filho. Luana te dá todos da IP pra você levar lá pra casa. Acho que você vai curtir. Fechou? Obrigado, obrigado. Este Recebi. É o Quem Quer Ser um Milionário. Contar outra... Não vou contar mais não. Chega de contar os bastidores, tá bom? Obrigado por ter assistido esse programa comigo, tá? Foi muito doido essa experiência. Muito obrigado também ao pessoal da Globo, da produção do Caldeirão do Hulk, da Floresta Produções, né, que produz esse quadro, pelo menos produzia, né, até antes da pandemia. Né, foi uma experiência incrível, certo? E assim... se eu conseguir ir lá, você também pode conseguir, assim, se inscreve, né? Eu acho que eu não tinha nenhum pensamento de que ia ser chamado assim. Na verdade, quando me ligaram pela primeira vez, eu jurava que era golpe. Pois é. Inclusive, o arroba do e-mail do pessoal da Floresta Produções é @producaltv. Tipo assim, mano, certamente é golpe. Tipo assim, Produção TV é lógico que é golpe. Mas não era golpe. Enfim, foi uma das experiências mais insanas e diferentonas assim, da minha vida. Valeu muito a pena. É difícil você sair de lá 100% satisfeito, né? Teve gente que saiu chutando na louca, assim, no final das contas. Até que foi bem, mas... Enfim, não foi tão bem quanto poderia. E teve gente que saiu chutando e se deu super bem. Enfim, é isso, né? O acaso determina muito das nossas vidas. Enfim, eu tava muito pé no chão, né? Não tanto assim, né? Eu tava na minha medida, né? Vocês viram que lá no início eu não usei ajuda, mas aí acabei tendo que usar umas ajudas ali. É isso. Passou, entendeu? Olhar pra frente agora, seguir os meus estudos. Criei a lojinha também por causa desse... inclusive, eu falei de vocês lá da minha namorada e na verdade não foi um story meu. Foi um story da minha loja. Pois é, então se não existisse essa loja, eu também não teria conhecido a minha namorada aqui. Eu tenho certeza que eu vou me casar com ela. Então, caramba, quantas influências na minha vida esse programa teve, mesmo que indiretas, né? É loucura isso, sabe? Então eu sou muito grato por tudo mesmo, né? Foi muito doido, os 15 minutos de fama, assim, isso foi uma experiência muito doida, assim, coisa de eu ser reconhecido no meio da rua, assim, acho que umas 5 vezes em um dia só aconteceu. É muito doido isso, foi uma sensação muito estranha, assim, até mesmo, faz um tempinho que eu não sou reconhecido, mas acredito, esse ano aconteceu algumas vezes ainda, né? E é engraçado, assim, que aí eu criei a loja e eu fui tema de várias outras matérias na imprensa. Foi muito louco, assim. Eu lembro que teve uma semana que eu dei, assim, uma semana útil, assim, 5 dias eu dei umas 6 entrevistas, assim, foi muito doido. Foi uma experiência muito interessante. Enfim, se vocês tiverem a oportunidade, vamos lá, se inscreve. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você se inscreva lá no Quem Quer Ser um Milionário, certo? Não se preocupe, eles pagam todas as suas despesas, certo? Eles pagam, a menos que você mora no Rio de Janeiro, né? Então eles pagaram todas as passagens, inclusive o Uber daqui de casa até o aeroporto e volta, eles pagaram todas as comidas, foi tudo muito legal, né? Enfim, entrei lá no Projac, encontrei um monte de famosos, mas assim, eu não sou muito daquela pessoa... Pra mim, assim, eu enxergo, cada um somos pessoas, assim, eu não tenho muitos ídolos, sabe? Enfim, eu não tive vontade de sair tirando foto, mas foi bem interessante, né? Aquela pessoa, aqueles atores, eu não sei nem o nome dos atores, gente, mas eu vi um monte de gente lá, um monte de rosto conhecido, passando na minha frente, eu sei porque eu assisto um pouco de televisão, enfim. Então, é isso, foi uma experiência demais, faz um ano, mudou a minha vida, assim, de várias maneiras, das mais imprevisíveis possíveis. E é isso. Muito obrigado. E não se esqueçam de comprar a sua camiseta lá no Vestiverso. Também temos outras coisas, tem alguns quadros. Vocês estão vendo alguns quadros aqui?
Tá vendo esses quadros bonitos aqui? Também estão à venda lá na Vestiverso, certo? São parte da loja das Tortubers, que é um canal que eu faço parte, né? Sou cofundador desse canal. E a loja das Tortubers fica dentro da Vestiverso também, né? E é isso, tá bom, galera? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem. Falou!